O Ministro das Finanças foi o mais recente alvo das manifestações feitas no tom ou ao tom de Grândola Vila Morena. Ontem, 3 dezenas de manifestantes estiveram à porta de um hotel onde Vítor Gaspar falou numa reunião promovida pelo PSD. O Primeiro-Ministro no Parlamento foi o primeiro alvo dos manifestantes, depois seguiu-se Miguel Relvas e Paulo Macedo, sendo que no caso do Ministro dos Assuntos Parlamentares o protesto foi mais longe, com Miguel Relvas a não conseguir sequer falar numa conferência no Isqueté. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Este tema tem gerado bastante polémica, com opiniões a favor e contra o formato dos protestos. Que análise faz a esta inovação na forma de contestar o Governo? Bom dia, Luís. Bom dia a todos. Bem, eu antes de mais queria aproveitar para enviar um abraço enorme de solidariedade com toda a equipa da Antena 1 pela perda enorme que tiveram esta semana em resultado da morte precoce do jornalista Nuno Felício. Muito obrigado, Marisa. Nada. E dito isto, porque acho que é importante referi-lo, vamos então aos protestos que têm acontecido esta semana. Nós temos visto de facto uma onda de protestos que têm sido promovidos pelos organizadores da manifestação 2 de Março. Esses protestos têm-se visto ao som da Grândola Vila Morena e, como o Luís referiu, em relação a uma série de ministros que têm sido visitados por este grupo de manifestantes. Ora bem, como disse, houve logo um conjunto de reações muito contraditórias de defesa e de ataque a estes protestos, mas falou-se imediatamente de liberdade de expressão, falou-se de ataque à democracia, foi essa a expressão, aliás, usada pelo PSD, e eu penso que uma concepção de democracia que vê nos protestos do Grândola Vila Morena um ataque é aquela que entende que a expressão democrática é uma palestra. É um discurso sem interlocutores. E, portanto, há aqui o mau hábito de tomar por garantido que todos aceitam ou têm que aceitar aquilo que lhes é dito. Só em democracia, e isto é importante referir, é que um ministro ou um primeiro-ministro podem ser interrompidos por protestos e podem ser interrompidos por um cântico como o Grândola Vila Morena. E esta era a primeira nota. Em relação a isto, quero também ainda deixar uma segunda nota. Nós estamos a viver uma situação de exceção. Nós estamos a viver uma situação em que quem está no governo tentou suspender a democracia desde o primeiro dia de exercício de funções. E nós não nos podemos esquecer que quando o governo tomou posse, não disse que os programas eleitorais que tinha apresentado, que falavam em não aumentar impostos, que falavam em não impor sacrifícios, não disse que esses programas não poderiam ser postos em prática, que iria adotar antes o memorando de entendimento da Troika, ir para além desse memorando. Ora, portanto, nesse dia, este governo perdeu a legitimidade democrática, porque o que foi sufragado democraticamente foram os programas apresentados pelos partidos que depois constituíram o governo. E, portanto, poderia ter sido outro cenário. Por exemplo, poderiam ter chegado ao governo e dizer, ora, nós não temos condições, não conhecíamos bem a situação do país, não temos condições para pôr em prática os nossos programas e, portanto, uma atitude responsável é convocar novas eleições. Muito rapidamente para concluir, Marisa. Muito rapidamente, o que eu quero dizer, Luís, é que este governo não tem legitimidade democrática desde o primeiro dia e um governo indigno só pode gerar indignação. E, sinceramente, Luís, em Portugal e em outros países, os países oscilam entre a luta e a coragem da luta e o medo de perder o emprego. E é Marisa muito Matias, importante que a luta possa nos levar a uma terra da fraternidade. Voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia.